Olá pessoal, aqui Maurício Cano, japonês criativo, em mais uma live. Conversamos na outra semana com a Maru Bottini, né, que é da vice-presidência da ABJICA, Associação de Ex-Bolsistas da Japan International Cooperation Agency, né. Aqui apareceu já a nossa convidada de hoje, Nancy Venâncio, bem-vinda. Vamos lá, tentar convidá-la aqui para participar com a gente. Vamos ver. Puxa. Ô Nancy, aqui fala que você está sem versão do Instagram recente, viu? Aí eu não consigo te chamar para você participar. Aqui diz que Nancy Venâncio precisa da versão mais recente do Instagram para participar. Viu? Você tem que ir no seu aplicativo do Instagram e atualizá-lo, viu? Aparentemente essa mensagem que está aqui para você poder participar da live, tá? Então, enquanto ela não consegue, a gente tenta fazer com que conversar um pouco com vocês aqui sobre o japonês criativo, sobre a experiência minha que eu tive na JICA, né, como bolsista também. Aí, enquanto isso, tenta, tá, o Nancy, mandar aqui um áudio também para ela aqui no WhatsApp, né. Ô Nancy, então tenta atualizar o seu app do Instagram, que aqui fala que para você poder participar com o seu vídeo aqui na chamada, comigo não dá por enquanto, você tem que atualizar o seu Instagram, tá? Então, mandei aqui também no WhatsApp. Pô, tô bom, Leandro Venâncio, serviço da família da Nancy, né? Vamos ver se dá certo aqui logo logo para ela poder participar, né? Bom, tô aqui um pouco machucado, né? Por acaso. Tive um pequeno acidente aqui, doméstico, com uma gatinha meio furiosa. Vamos ver se agora dá certo. Agora acho que vai dar certo, vamos ver. Nancy Venâncio tem experiência como pedagoga, né, psicóloga, e na JICA ela é vice-presidente da ABJICA, né, Associação de Ex-Bolsistas da JICA, e no Japão ela fez um curso sobre gestão de resíduos sólidos, né, Solid Waste Management, então coisa assim. Vamos ver se agora vai. Já convidei ela, ainda não está indo, vamos ver, entrar ao vivo com Nancy Venâncio. Não está indo. Bom, no meu caso, né, eu conheci a JICA na época pela SBPN, né, que era a Associação Brasil-Japão de Pesquisadores, lá para 2008, né, que eu fui pela JICA do Japão, por Tsukuba, né, e foi pelo Alexandre Kawano, né, que ele foi meu professor de engenharia na Poli, né, Escola Politécnica da USP, e aí eu conheci essa associação, né, e eu fui colaborador, né, no site da SBPN, né, hoje mudou de nome, nem sei se ainda existe, e eu fui fazer um curso então pela JICA na área de tecnologia, né, fui fazer um curso lá, produzir uma animação sobre meio ambiente, né, e na área também sobre defesa dos animais, né, mostrar o quanto que a pecuária é danosa, inclusive, para o meio ambiente, né, na minha animação que produzi pela Tsukuba Daigaku, né, a Universidade de Tsukuba, que eu fiz essa animação. Tentando outra vez aqui convidar a Nancy, vamos ver se agora vai. Mandei aqui mensagem para a Nancy. Ô Nancy, eu tentei te convidar, né, e eu recebi esses convites mais de uma vez, eu tentei aceitar e não consegui ainda, né, que você entrasse. Vamos ver outra vez aqui. Já umas 3 vezes eu tentei aceitar o convite da Nancy Venâncio. Tá aqui enviado, né? Não sei se a Nancy já conseguiu fazer a atualização que eu pedi para ela, né? Mas antes tinha antes tinha esse pedido, essa mensagem do Instagram para ela atualizar, né? Agora não aparece mais. Só eu aceito e ela não vai. Não sei o que acontece agora. Já recebi vários convites seus, né, Nancy? Mas, infelizmente, não sei o que está acontecendo, não entra, né?
Oi, Clau, bem-vinda. Toda hora a Nancy manda aqui um convite, né, para eu colocá-la também com o vídeo, mas não está dando certo. Não sei o que está acontecendo. Tem aqui que tem que ter que cancelar o convite para a Nancy, porque já está convidada. Vou tentar fazer isso, vou cancelar o convite para a Nancy. E agora tentar convidar novamente. Vamos ver. Entrar ao vivo com Nancy Venâncio. Isso agora vai novamente. Então, essa foi a minha experiência no Japão, né, em 2008. Morei no Japão por 4 meses, né? Enfim, estive no Japão. Opa, agora apareceu, eu consegui. Nossa. Deu certo agora. Nossa, tentei te aceitar umas 5 convites seus aí para você participar e não estava dando certo, mas bem, agora deu certo. Que bom. Yato, né? Finalmente. Desculpe a demora. Não, eu também trazer aqui para começar, que eu teria que estar com bem machucado minha mão aqui, né? Pois tive que, tô vendo. tive que atualizar aqui, que bem na hora que estava começar a live, aí desmanchou todos os curativos, eu tive que tentar arrumar onde prender isso aqui, que estava todo desenrolado. Tô dando uma múmia aqui, né? Ô Maurício, mas... coisas do ao vivo, não é assim? Faz parte, né? Quem sabe faz ao vivo, diria Faustão. Pois é, vamos lá. Então, obrigado pela sua gentil, né, exposição para participar aqui com a gente, né, do meu canal Japonês Criativo, né. A princípio, o canal é para difundir questões sobre a língua japonesa, o Nihongo, porém, o Nihon no Bunka, né, ou Shukan, são questões da cultura do Japão, ou de costumes do Japão, etc., né, também é uma coisa que sempre tem que ir junto, né, com a questão do idioma japonês, para quem tem interesse em aprender, né? É uma coisa que vai sempre, uma coisa junto com a outra, frequentemente, né? E Sim. Quem teve experiência como você, de morar no Japão um tempo, né? Com a graça da nossa querida JICA, né? Japan International Cooperation Agency, né? Agência Internacional de Cooperação do Japão. Nosso privilégio de ter participado, né, um tempo no Japão com o bolso da JICA, né? Então, sempre é legal a gente poder compartilhar para o pessoal que tem interesse no Japão também, né? Um pouco da nossa experiência e o que a gente faz hoje, né? O que a Associação de Ex-Bolsistas, né, que você é vice-presidente, né, consegue produzir hoje, né? Consegue contribuir hoje, né? A respeito, né? Bom, Sim. Pode se apresentar um pouquinho e falar um pouco, então, da sua experiência. Tá legal. Maurício, eu sou vice-presidente hoje da Bijaica, né? Tem uma história aí de 2010 para cá, que eu vou falar resumidamente, sobre a minha inserção na associação. E eu tenho formação em psicologia, sou pedagoga também, trabalhei o grande período da minha vida como educadora, professora inicialmente, depois diretora de escola, supervisora de ensino. Então, sempre a minha experiência foi muito relacionada à parte educacional. E eu fiquei bastante tempo, exatamente 23 anos, na mesma escola, com algumas indas e vindas, saindo para trabalhar num colégio alemão, num período, no outro período fui ser supervisora de ensino, mas a grande parte do período que eu fiquei na gestão de escola foi esse período de quase 23 anos. E nessa escola que eu estive por esse longo período, foi quando começou a minha aproximação com a JICA. O que aconteceu? Veio um convite pelo Diário Oficial para que os educadores pudessem estar participando de um seminário, de um projeto que iria acontecer na cidade de São Paulo, na zona sul da cidade, mais precisamente região do Jardim São Luís, Cidade Dutra e Capara do Socorro, onde esses educadores iriam ter um treinamento, uma formação para um projeto que estava sendo realizado entre a JICA, Prefeitura de Osaka, e a cidade de São Paulo, Prefeitura da cidade de São Paulo. E eu fui nesse seminário participar porque eu já tinha um trabalho bastante já intenso na escola de educação ambiental. A gente já fazia várias coisas, inclusive
naquele mesmo mês onde aconteceu esse seminário, a gente estava participando de um projeto de ação global de cidadania na escola. Então, a gente já tinha vários movimentos em relação a essa vontade de sempre estar aprimorando e estar fazendo coisas relacionadas à educação ambiental na escola. E aí eu fui nesse seminário, e nesse seminário estava a JAICA apresentando este projeto com a cidade de São Paulo, né? Junto com a prefeitura de Osaka. Os peritos da JAICA estavam presentes e houve uma apresentação sobre o projeto. E aí, no intervalo, eu procurei as pessoas da Secretaria de Serviços, aqui da Prefeitura de São Paulo, que era, na verdade, a ponte com esse projeto de educação ambiental, intitulado Projeto Menos Lixo, Mais Vida, exatamente este aqui. Nossa, eu acho que eu também já participei de um curso de uns 4 meses, de um nome assim, mais lixo, menos vida. Não, contrário, né? Menos lixo, mais Menos vida. lixo, mais vida. E aí, Que mostrava a questão dos lixões em São Paulo, bem complicado. E eu nunca tinha ouvido falar da JAICA, né? E aí, participando desse seminário, eu fui lá conversar com as pessoas da Secretaria de Serviços, especialmente as pessoas da Limpurb, na época o Departamento de Limpeza Pública, que estavam promovendo o evento. E aí, conversei com as pessoas e falei, olha, eu tenho muita vontade de ter maior conhecimento sobre o projeto, porque me interessa levar isso para a escola, para a comunidade escolar, para a região toda, né? Porque a gente, como diretor, como gestor, tem um pouco dessa coisa de poder estar sendo multiplicador dessas ações. E aí, quando terminou o seminário, vieram as pessoas ali, especificamente da coordenação do setor de coleta seletiva da cidade, vieram me chamar e dizendo que os peritos da JAICA gostariam de conhecer o meu trabalho na escola. E foi onde as coisas começaram. Nós marcamos uma visita dos peritos, junto com o pessoal da Limpurb, e eles foram recebidos na escola pelos professores, pelos alunos. Nesse caso, né, esse encontro se deu na EMEI Clara Nunes, que era a escola onde eu era diretora da escola, e eram crianças na faixa de 3 a 6 anos. Ao lado tinha a diretoria de ensino e também uma escola de primeiro grau. Então nós tínhamos mais ou menos 500 alunos, a escola ao lado tinha 1.500, 1.800 alunos e a diretoria de ensino ao lado, e também tinha a creche, que é o setor de educação infantil, na verdade, né? Os 6 Centros de Educação Infantil. E aí era um conglomerado de várias coisas ligadas à Secretaria de Educação e também o posto de saúde também do lado. E aí nós fizemos uma recepção aos peritos, ao pessoal da Limpurb, né, da Secretaria de Serviços, e lá houve uma conversa sobre o projeto e o que eles gostariam de estar levando, ampliando isso para a cidade de São Paulo, e especificamente naquele momento para a Zona Sul. E aí, a Secretaria de Serviços, o coordenador da coleta seletiva, que é o Antônio Pádua, chegou para mim e falou assim, olha, nós gostaríamos de estar levando um educador para fazer o treinamento no Japão junto com a gente. E você estaria disponível, teria interesse? Eu disse, nossa, muito interesse, né? Você tem disponibilidade? Eu falei, lógico que tenho. E aí, depois de um tempo, sei lá, muito pouco tempo, eu diria, o convite foi formalizado. Tipo coisa de um mês, assim? Menos que isso. Uhum. E aí, porque havia, na verdade, o projeto era de governo, né? E ia uma comitiva do governo, da Secretaria de Serviços, o assessor, um geólogo, uma educadora ambiental ligada à Secretaria um trabalho diretamente com a escola, né? E aí eles me convidaram e eu aceitei. Nossa, de maneira muito feliz, fiquei muito feliz. E aí houve todo o trâmite de documentos, visto, enfim, do Japão. A Secretaria de Serviços, obviamente, entrou nisso de uma maneira bastante forte para poder agilizar o processo.
e nós embarcamos para ficar 25 dias no Japão para um curso de gerenciamento de resíduos e, obviamente, que ia se falar muito também da questão educacional, né? Deixa eu falar uma coisinha só, para cortar um pouquinho. Sim. Qual que era a relação que você tinha antes desse curso, de sair do Japão, com os japoneses e o país Japão no geral? Foi uma coisa muito, para você, surpreendente, para você, imagino, começar de repente, mergulhar no Japão. Você que estava simplesmente, né, trabalhando como educadora na escola em São Paulo Sim. e tal, talvez, claro, como qualquer paulistano, estamos com algum costume de ver pessoas como eu, né, descendentes japoneses e tal, assim por diante, né, que tem bastante. Mas qual que era a sua relação antes de ir para o Japão e ter esse convite com os japoneses no geral e com a cultura japonesa? Então, a minha relação era com alunos japoneses dentro da escola pública. Essa era a minha relação. Crianças que eram, na verdade, descendentes, né, sanseis, e mães também, que eu sempre tive um trabalho, Maurício, na escola, mesmo como professora, muito de trazer a comunidade para a escola. Eu sempre trabalhei, desde o meu início, lá dos 17 anos, sempre acreditei na inserção da família na escola. E eu tive uma mãe oriental, né, que sempre foi muito parceira minha na escola, quando eu era professora, e a família era muito próxima. Mas era essa relação de professor, alunos, pais. Então, eu até citei um outro dia, numa conversa que a gente teve, sobre as crianças que vinham do Japão e eram inseridas em escolas públicas, né? Como é desafiador para as famílias, né, esse contexto, como também é o contrário, quando a família vai para o Japão, né? Mas então essa era a minha experiência, na verdade, não tinha outra, né? Então você imagina o quão surpreendente foi para mim participar desse projeto, da responsabilidade de trazer um curso que eu aprendi, um curso que eu tive lá, para multiplicar isso aqui. E foi essa, na verdade, o meu foco a partir daí, e até hoje é este. Como o Álvaro falou na outra live, primeiro, uma gratidão enorme, né? Segundo, a aprendizagem que eu tive e a minha obrigação como ser humano, e como educador, obviamente, de trazer isso e poder multiplicar. E foi isso que eu fiz, né? Nós tivemos algumas ações na sequência, e dentre elas, no dia 24, hoje eu até estava verificando os meus arquivos e tal, e aí, logo depois que a gente chegou, aquele seminário que eu tinha assistido, lá no Clube Banespa, onde tudo começou, depois nós montamos um seminário para os educadores aqui da Zona Sul, onde as nossas crianças da escola, os nossos professores, foram os protagonistas desse seminário, onde os peritos da JAICA estavam presentes e assistiram o que a escola tinha para mostrar, enfim, né, tudo que a gente trabalhava, a gente levou para lá, né, em termos de painéis, de músicas, porque obviamente eu estou falando em educação infantil, né, de desenhos, enfim. E aí a gente teve formação, né, aqui na Zona Sul de São Paulo. A nossa escola foi um polo de formação, a gente chamava os coordenadores, diretores de escola. Eu fiz algumas palestras fora, levando para os educadores também aquilo que eu tinha aprendido, e a escola acabou virando um grande polo de educação ambiental, né? Eu tinha trabalhos com a cooperativa, inclusive uma das pessoas que o Flávio já fez live sobre os catadores, enfim, as cooperativas. Alguns eu conheço, até porque a gente tinha um trabalho bastante acentuado aqui na escola com isso. Enfim, trabalho que eu acredito, né, e que eu acho que é extremamente relevante. Outra dúvida, assim, por que você acredita que a JAICA, né, como representando o governo japonês, ela esteve com peritos aí em São Paulo, com as escolas, com os educadores em São Paulo, como com você, né? E por que ela tem esse interesse em oferecer essa capacitação para brasileiros entre pessoas de várias partes do mundo, né?
que a gente vê como eu, você, que fomos para o Japão como bolsa da JICA, né, a gente vê que não é só o Brasil que oferece isso, mas para pessoas do mundo inteiro, né? Especialmente de países onde tem mais Nikkeis, né, como eu, e também pessoas de países mais pobres, né, como da África, né, entre países também latino-americanos no geral, né? Por que você acha que a JICA tem todo esse esforço em compartilhar esse conhecimento e treinamentos? Maurício, o Japão, né, é um país extremamente avançado nas questões de gerenciamento de resíduos, né? Existem políticas públicas muito interessantes. Todo o treinamento que a gente fez lá, a gente visitou muitos lugares, né? Onde a gente via o que estava acontecendo. Quando o Brasil, naquele momento, eu esqueci de falar isso, que é a minha bolsa de 2007, né? Quando o Brasil falava pouco sobre isso, tá? Quando a gente ainda tinha muita irresponsabilidade, vamos dizer assim, com o nosso ambiente. Eu acho que nós evoluímos muito nesse período, de 2007 para cá. Mas lá já havia uma preocupação muito grande, né? E com em todos os lugares que a gente visitou, a gente via... Só para te dar um exemplo, tá? Hoje, a cidade de Osaka, me parece que está com 2 milhões e 600 e alguma coisa habitantes. Na época, se falava de 2,5 a 3 milhões de habitantes. Na cidade de Osaka, tinham 500 caminhões de coleta seletiva na cidade, para 3 milhões de habitantes, 2.800 a 3 milhões de habitantes. Você sabe quanto a gente tem aqui de coleta seletiva aqui na cidade de São Paulo? Bom, quase nada, imagino. Né? Então, assim, existe um esforço muito grande da Secretaria de Serviços. Isso, a Márcia Metran, que é uma colega nossa que trabalhou, inclusive, na Anlurb, né, antiga Limpurb, sabe muito bem, conhece bastante esses dados, mas é um trabalho extremamente de formiguinha, né? Quantos bairros aqui em São Paulo nós temos com coleta seletiva? Porque há uma intenção, eu acho que da população, da sociedade, em fazer essa coleta, em realmente não jogar no aterro sanitário, não colocar... Só que tem que ter política pública que agregue, para que a gente possa saber como fazer isso. E isso, lá na cidade de Osaka, nós vimos muito bem, né? Então, assim, o Japão tem muito a mostrar, né? E a JICA, como uma agência de cooperação, ela faz exatamente isso. Ela nos auxilia, enquanto países em desenvolvimento, né? Nos capacitando para trazer aquilo que eles têm de melhor, né? Nas diferentes áreas. Eu estou falando aqui da área de meio ambiente, mas também na educação, na gerontologia, na saúde, enfim, em todas essas áreas, especialistas que podem ajudar, aprimorar, enriquecer a nossa formação, né? Então, para mim, em termos de formação, foi... Nossa, não tenho palavras para dizer o quanto isso mudou a minha vida, né? E com certeza mudou muito a vida de muitas famílias. A escola é um agregador, sabe, Maurício? A comunidade escolar, você vê, quando você atende 400 alunos, 500 alunos, 1.000 alunos, você está atendendo 5, 10, 15 mil pessoas, porque aquele aluno que vai para casa... Ele chega em casa e fala, mãe, tal, foi falado isso na escola, vamos fazer, tal. E a gente envolvia as famílias. Eu tenho, na verdade, um portfólio enorme do trabalho que a gente desenvolveu lá, com oficinas para pais, né? E tenho certeza que toda essa formação que a gente deu, essas famílias não saíram iguais quando elas começaram na escola, né? Acho que a gente... essa é a coisa, de ser um multiplicador. E a JICA favorece isso para a gente com essa bolsa. Que a gente possa trazer aqui para o Brasil, ou para os diferentes países, como você falou, lá no centro de treinamento, a gente tinha vários países reunidos, né? As diferentes culturas que a gente encontra. E é isso, né? Eu acho que esse é o grande objetivo da JICA. Nos formar para que a gente possa trazer para os nossos países o melhor nas diferentes áreas do conhecimento, cada um dentro da sua especialidade.
Perfeito. E aí, no caso, a sua vivência, você comentou que no máximo era como professora, né, nas escolas e tinha alunos que tinham famílias japonesas, né, de origem japonesa, como Sim, a minha também, que eu tenho pai Nisei, né. sim. Agora, a partir do momento que você começou a ter esse mergulho na cultura japonesa, tendo esse quase um mês no Japão e depois continuando hoje como vice-presidente da ABJAICA, né, Associação de Ex-Bolsistas e Sim, tal, né, certamente você teve uma imersão na cultura japonesa, com os japoneses representantes da JICA, né, tanto entre outras pessoas japonesas no geral no Japão, e aqui depois também seguindo na associação, né? Como é que foi a partir daí a sua vivência, o seu reconhecimento da cultura dos costumes japoneses? então, Maurício, eu queria contar, antes de falar exatamente disso, mas contar uma historinha para você. Em Manda ver. 2010, em 2010, eu sempre gostei muito de escrever, e eu escrevia para um jornal da região, né? E quando eu voltei do Japão, eu fiz um texto que era intitulado Lições de Cidadania. Aqui está o jornal, né? Onde eu cito qual é a lição de cidadania que o Japão me ensinou, né? Me mostrou, né? Comparando isso com todas as dificuldades que a gente vive no Brasil. E aí, em 2010, eu fui procurada pela JICA, eu estava de férias, inclusive, a coordenadora pedagógica me ligou, eu fui procurada pelos peritos da JICA, que estava vindo do Japão e de Brasília, da JICA em Brasília, né? Me procurando, me convidando para fazer um follow-up sobre o curso que eu tive lá. O que é um E eu, follow-up? Explica para o pessoal. eu fiquei muito emocionada quando eu os encontrei, eu já vou falar do follow-up, quando os encontrei no aeroporto de Congonhas, e eles tinham, eu tinha enviado esse texto para a JICA, depois que eu escrevi. E quando eu os encontrei, eles queriam saber sobre os 3 anos, de 2007 a 2010, tudo que havia sido realizado do projeto. E eu levei uma pasta onde eu tinha todos os documentos, tanto fotográficos quanto relatórios e tal, para entregar para eles, porque eu acho que isso era, além da minha obrigação, era um prazer meu mostrar tudo que eu tinha conseguido fazer com o que eu tinha recebido deles lá no Japão. E aí eu fiquei extremamente emocionada quando eles me mostraram este texto, que eu estou mostrando aqui, escrito em japonês, né? E eles me disseram que tinha sido traduzido para que eles pudessem, para chegar a eles e eles entenderem quem era a Nancy. Fiquei muito lisonjeada com isso, agradeço demais a JICA Brasil, que teve essa, vamos dizer assim, esse afeto, né, de ter traduzido e enviado para eles um texto da minha percepção daquele país quando eu voltei. E aí eu entreguei para eles o material, eles levaram, né, para a JICA, e aí então chegou esse convite para o follow-up. O que seria isso? Seria um trabalho que eu iria desenvolver, um projeto que eu iria desenvolver dentro daquilo que eu tinha realizado lá. E aí eu encontrei, fui buscar, né, fora da escola, uma instituição, uma instituição que trabalhava com 1.500 jovens, jovens carentes, que faziam no contrafluxo da escola. O que é contrafluxo? Eu vou, por exemplo, de ensino médio, jovens de 15 a 17 anos, até 18 anos no máximo, né? Eles estudam no horário, e no horário seguinte, eles vão fazer um curso técnico. E era uma instituição de padre, de católica, aqui no bairro de Veleiros, próximo da onde eu morava. E eu procurei a coordenadora e falei para ela do meu interesse em fazer um follow-up com esta instituição. E conversando com as pessoas em Brasília, o Mauro era, na verdade, é por isso que eu estou contando para chegar na Bijaica, tá? O Mauro em Brasília, que era o meu contato, e a gente pegou e acabou montando
né, um grande seminário voltado em educação ambiental, obviamente, voltado para os jovens, esses 1.500 jovens dessa instituição. E aí os peritos do Japão também participaram, vieram para o seminário. E o interessante dessa associação é que ela tem curso técnico de hotelaria, governança, padaria, confeitaria, secretariado, inglês, informática. E esses jovens todos montaram junto comigo esse seminário, cada um dentro da sua área de atuação. Foi uma coisa maravilhosa. E aí eu fiz esse seminário nessa instituição e outras formações que eu dei nessa instituição para os professores durante assim mais de 6 meses. Bom, e aí eu tinha que apresentar um relatório desse trabalho. E isso envolvia, um follow-up envolve recursos financeiros. E aí eu precisava prestar contas, enfim, de tudo isso, e eu precisava de ajuda. E foi aí que eu conheci a Bijaica. Porque eu procurei qual era a associação de ex-bolsistas, porque eu já estava na qualidade de ex-bolsista, e estava fazendo um follow-up. E aí eu procurei sozinha, onde que estava essa associação de bolsistas da JAICA. E aí encontrei o seu Genji Yamazori, que foi nosso presidente da Bijaica, e me atendeu com o maior carinho. E aí foi quando eu fui a primeira vez na Bijaica, que foi em 2010, quando eu estava fazendo esse follow-up, né? Então, e aí tudo começou, né? Comecei na Bijaica, primeiro agradeci muito a recepção de quem estava na época lá. O seu Genji é uma pessoa maravilhosa, né? Todos nós, uma pessoa que tem mais de 80 anos hoje e hiperativo, né? Maurício conhece pessoalmente o seu Genji? Conhece, Maurício? Talvez, teve alguns eventos, né? Mas ele é bastante gentil, né? Ele é bastante participativo, gosta de fazer muito várias gentil. coisas, né? Não para. E me inseriu na associação e, obviamente, daí para frente eu nunca mais saí, né? Então, hoje estou como vice-presidente, faço o possível para estar bastante ativa e a gente tem assim, trabalhado bastante, mesmo nesse período de pandemia, fizemos muitos eventos, todos com bastante, vou falar a palavra audiência gozada, né? Mas enfim, com bastante pessoas envolvidas e participando, enfim, e acho que o Flávio tem sido um presidente extremamente atuante, ele trabalhou muito com lives, e muitos eventos, a gente vem aprendendo, né? Cada dia. Então, é isso, Maurício, de maneira bastante ainda sucinta, né? Essa é a história. Sim. Não sei se Mas você tem você não alguma chegou... coisa mais a perguntar. Sim, na verdade você não respondeu a minha pergunta ainda sobre qual que foi o seu entendimento da cultura japonesa, do comportamento dos japoneses, desde que você começou a ter esse contato mais próximo, né? Desde como foi ao Japão e depois pessoalmente no Japão e depois também por meio da associação de bolsistas com os japoneses que representam a JAICA e a Bijaica também no Brasil, né? Como é que foi essa mudança de percepção, né? Eu citei o texto por causa da questão da lição de cidadania, né? Para mim, um país, né? O que eu senti desde o início, primeiro assim, a gente é extremamente bem recebida, né? Como também representando o governo, representando a cidade de São Paulo. Nós fomos, inclusive, recebidos pelo prefeito da cidade de Osaka, né? No evento. Então, começou aí já, né? A recepção no centro de treinamento, a recepção em todos os locais que nós tivemos do povo japonês, da cultura, do respeito, da educação, da maneira como eles lidam com as coisas, né? A forma como eles se dirigem a você, a forma como eles cumprimentam, né? Essa maneira, assim, muito... Humilde, né? Digamos. Como? Humilde, digamos, talvez? Sim, humildade, respeito, a maneira como eles lidam com o dinheiro, né? Eu me lembro disso numa loja em que a pessoa me entregava o dinheiro assim, com as 2 mãos, né? E eu sempre queria saber muito por que as coisas aconteciam assim, né?
Viajamos muito, pegamos muito transporte público todo dia para ir para a Secretaria do Verde lá. O nosso curso era lá. E, então, a gente vivia perto de pessoas que a gente não conhecia. Enfim, não era só sair do seu treinamento, entrar num outro lugar. Não, a gente viajamos bastante também, né? Inclusive de trem-bala. Então, a gente percebe a educação, a cultura, né? O respeito. E eu sou uma admiradora hoje da cultura japonesa, Maurício, por tudo isso, por aquilo que eu vi, por aquilo que eu conheci aqui, as pessoas que eu convivo hoje, tanto na associação, quanto na JAICA, quanto com todas as associações que eu também hoje acabo me relacionando, né? A gente tem um projeto que eu Redescobrindo o Japão, que eu participo toda semana. Sobre ele, que é levar às crianças um pouco da cultura japonesa, que é isso, é mostrar como é isso, quer dizer, a gente tem muito a aprender, Maurício, né? Eu acho que o Brasil é um país muito jovem, né? E tem muito a aprender com a cultura japonesa. Eu todo dia aprendo, todo dia, né? A forma como o japonês se dirige, como os japoneses ou os descendentes, enfim, se dirigem, como eles tratam as questões, por exemplo, nós tivemos uma live outro dia sobre a questão do desperdício, né? Que é um pouco da área que é bastante da área lá e que eu atuo também. Travando um pouco agora para falar, acho que a conexão está meio ruim. Voltando agora, acho. Espera. Como a preocupação... Peraí, retorna um pouco agora, porque não... Cortou tudo que falou, tá? Cortou tudo. Volta um pouco. Tá. Não sei onde eu parei, mas enfim. Tá certo? Então, Agora tá indo. A maneira como se lida com o desperdício, a preocupação em não jogar as coisas fora, não descartar de maneira irresponsável, né? Então, tudo isso, né? Eu acho que dessa área que eu fiz lá, eu queria falar muito também da questão da escola, né? Como eu via as crianças irem para a escola. Nós vamos falar de uma cidade que tem um quarto, ou menos de um quarto, né? Porque nós temos aqui quase 14 milhões de habitantes, mas eu vi as crianças em fila indo para a escola junto com o professor. O professor passa e vai passando, isso em Osaka, que é uma metrópole, na verdade, é uma cidade grande, né? A terceira mais do Japão, né? A terceira, né? E indo para a escola e no trem, as crianças de chapeuzinho branco, e eu ficava pensando assim, mas como ela está voltando da escola? Como é que ela está com esse uniforme tão impecável, né? Como é que essa mala está tão certinha? Então, assim, há uma disciplina, Maurício, né, na cultura oriental muito grande. Eu acho que a palavra disciplina, eu acho que ela resume um pouco de tudo isso, né? O respeito aos idosos. Eu vi que você fez uma live outro dia sobre idosos, né? Estou enganado ou é isso mesmo? Foi, né? Sobre idosos, não sei. Eu teve um post recentemente sobre o Dia do Idoso. Acho que foi anteontem, talvez. É um post, né? Keiro no Hi, né? O Dia do Respeito aos Idosos, né? Inclusive, o meu tio, fiz uma live com ele ano passado, que meu tio trabalha no Japão, num asilo de idosos, já faz muitos anos. Né? Então, eu falei muito também com meu tio nessa live sobre os idosos, que o Japão tem muitos, né, idosos, né, relativamente, né? É um dos países mais idosos do mundo, talvez. Sim. Mas essa questão do respeito ao idoso no Japão é bem forte, né? Bem forte, e a qualidade de vida é muito grande, né? Então, por isso que as pessoas também têm uma vida útil, né? Tanto é que a gente vê muitos idosos andando de bicicleta, tranquilamente na cidade, porque existe um respeito para que as pessoas possam passar. Enfim, eu andei muito de bicicleta lá, bastante, né? Então, assim, a segurança, o respeito ao pedestre, ao ciclista, as pessoas param, não precisa de farol para parar, elas param porque você está passando, né? Então, eu acho que o resumo é a disciplina, né? Por que as ruas são limpas? Porque o lixo que você
faz é problema seu. Não é problema do governo de você jogar na rua para alguém passar e varrer. É seu. Aquilo que você pega, que tira da sua bolsa a bala, aquele pacote de bala, o papel de bala, é seu problema. Você põe na sua bolsa e você vai descartar no lugar próprio. Então, isso é disciplina, né? Isso é consciência, isso é cidadania, né? Então, voltando à sua pergunta, é isso que eu aprendo todo dia, é isso que eu admiro na cultura japonesa, essa cidadania que está presente nos descendentes, inclusive, né? Eu acho que você, como descendente, sabe que você traz essa coisa da cultura, os seus pais mostraram para você, os seus avós mostraram para você, né? E o respeito ao idoso, que é uma coisa que, nossa, eu não sei os dados hoje, mas aquilo que eu vi na época dizia que todo o casal jovem tem uma pessoa idosa para cuidar no Japão. Né? Essa coisa da responsabilidade, daquilo de que é a sua família, né? Portanto, você está com ela, né? Então, porque o idoso tem muito para falar da experiência dele, para ensinar, né? Eu acho que é isso. E essa questão do gestão de resíduos, né, que você trabalhou no Japão na Bolsa, né, talvez seja uma maneira como o Japão sente até uma certa responsabilidade, não só com o próprio país, como também com compartilhar para o mundo inteiro, né, já que paga, né, gasta dinheiro bastante para trazer gente com tudo pago, né, como do Brasil e vários países do mundo para o Japão, para treiná-los e devolver o conhecimento também, né? Eu fico admirado de como é que um país investe tanto dinheiro, tipo, uma coisa que não vai trazer digamos, um retorno financeiro, assim, visível, assim, para eles, né? É realmente uma sensação de responsabilidade diante do mundo inteiro, né? Parece, né? Sim, sem dúvida. E o investimento, Maurício, você citou, é bastante grande, né? Porque nós vamos para lá, cada um dentro da sua formação, da sua especialização. Há bolsistas que ficam 2 anos no Japão, né? São bolsas de 6 meses, bolsas de 2 anos, bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, né? Bolsas governo a governo, no caso no meu caso, bolsas Nikkei, né? Então, diferentes períodos. E são toda a nossa viagem e a nossa formação lá é custeada, né? A gente não tem despesa, né? Então, eu acho que é uma gratidão muito grande e realmente aquele retorno, o que nós, né, Maurício, quando voltamos, o que nós temos que fazer por isso, né? Eu acho que essa é a pergunta que todo bolsista tem que se fazer quando volta. Onde eu vou atuar e onde eu vou poder multiplicar o meu estudo para poder... É uma forma de agradecimento, né? De que a gente possa multiplicar isso. Perfeito. Bom, muito legal, Nancy. Muito obrigado mesmo pela sua experiência compartilhada aqui com a gente, aqui no canal do Japonês Criativo. Opa! Ah, eu lembro desse diplominha, também tive. Lindo, né? Sim, com essa pranchetinha azul mesmo, bonitinho. Inesquecível. Sobre o certificado de conclusão do curso na JAICA, né? Muito bonito. Uma lembrança boa que eu também tenho aí, né? Mas isso aí, acho que deu nosso tempo por hoje, então. Valeu mesmo pela sua compartilhamento de experiência, né? Arigatou gozaimasu, tá? Então, mais para poder trazer mais um pouco de, né, compartilhar de informações sobre o Japão, sobre o que o Japão oferece, né, para as pessoas do mundo, né, do Brasil, inclusive para pessoas que nem Nikkei são, né, como eu, como você, não tem olho puxado, mas mesmo assim está participando, né, da comunidade nipo-brasileira aí, né, trazendo essa interagir de informações, né, para um mundo melhor, no caso, na questão ambiental, né. Sim. Então, muito obrigado. Obrigado, Maurício, pela oportunidade. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.